O assunto segue sendo soja aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E agora falamos sobre o estado do Mato Grosso do Sul, que tem uma estimativa de boa safra para esta campanha 2022-2023. De acordo com os dados da AproSoja estadual, a produção pode alcançar 12 milhões e 300 mil toneladas nesta nova campanha. É por isso que eu converso ao vivo aqui nos nossos estúdios com o André Dobashi, presidente da AproSoja MS. André, é sempre um prazer tê-lo por aqui no Canal do Boi e, se Deus quiser, dá tudo certo. Como é que esse produtor se preparou para essa safra? É uma safra, agora há pouco eu estava vendo o pessoal da caravana da Embrapa, lá no Mato Grosso, em Sinop, preparando o pessoal para usar melhor fertilizantes. Os custos dessa safra são maiores. Como é que você está analisando, como é que a AproSoja analisa essa campanha 22-23? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, Fabiano, essa safra é uma safra de bastante expectativa, muita ansiedade. Os custos vieram aí quase 30% mais altos em relação à safra anterior. E fertilizante, né? Se a gente pegar o fertilizante de 2020 para 2022, a gente teve um aumento de 180% praticamente. Isso assusta bastante o produtor e nada como a academia para nos mostrar qual o melhor caminho, né, para a gente racionalizar o uso desse insumo. Então, quer seja com ferramentas como agricultura de precisão, outras fontes de fertilizantes, enfim, uma safra de bastante expectativa para nosso mato-grossense, viu? André, em Mato Grosso do Sul também foi um dos estados, assim como Paraná foi o que deu start na semeadura desta campanha. E Mato Grosso do Sul veio logo após, né? Claro que as áreas irrigadas muita gente no sul do estado já estava até cultivando, mas assim, logo depois nós tivemos Mato Grosso do Sul dando início de trabalho. Como é que está essa atividade nos campos agora? Exato, nós tivemos aí a finalização do nosso vazio sanitário no dia 15, né? Lembrando que o Mato Grosso do Sul faz um vazio sanitário de semeadura, então a gente é liberado para fazer a semeadura após o dia 15 de setembro. E realmente, os produtores já... algumas regiões até tiveram chuvas, né, um pouco antes do dia 15, que já fizeram com que eles começassem a semeadura a partir do dia 16 aí. E a gente viu em diversas regiões o início da semeadura. O produtor está fazendo essa semeadura de uma maneira bastante cautelosa, porque nós estamos ainda com temperaturas muito frias à noite, né? O dia está amanhecendo bastante frio. Quando agora tivemos algumas chuvas ontem, aí no estado inteiro praticamente, algumas garoas, e amanhece bem mais frio. Os dias estão começando a ficar mais longos, a gente já vê aí, a partir das 5 horas da manhã já temos luminosidade. É uma condição favorável para a soja ser semeada, mas essa condição de temperaturas frias durante a noite faz com que o produtor fique um pouco mais cauteloso, porque não é a condição ideal para a semeadura da soja, né? Mas seguimos aí numa semeadura lenta e esperando aí um incremento das temperaturas para que a gente possa vir numa marcha acelerada de semeadura. André, nós temos para essa safra 22-23 algumas questões que são positivas, a recuperação da produção, principalmente no Rio Grande do Sul e os estados que tiveram perdas, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul também teve perdas, então há uma expectativa de recuperação e essa recuperação pode ocorrer também na Argentina e no Paraguai. E aí você tem o desafio de ter tido insumos encarecidos para a preparação para a safra e nós vamos ter um retorno da produção, principalmente sul-americana, aos padrões anteriores. Qual que é o desafio em termos de negociação hoje para o produtor para essa safra? Exatamente, Fabiano. E note também que nós tivemos mais uma outra característica muito incomum nessa safra, né? Que aquele produtor que se antecipou e lançou mão das compras antecipadas, como os produtores mais seguros faziam sempre para não errar o timing, acabou pagando mais caro ainda, principalmente no fertilizante, que depois teve uma queda aí no preço, não muito acentuada, mas quem deixou para comprar e de última hora acabou sendo beneficiado com preços menores. Então esse realmente é o grande desafio, é o produtor agora focar na qualidade da semeadura, focar na qualidade da defesa sanitária,
focar na qualidade dos processos de proteção da produtividade, porque o que a gente precisa realmente no Mato Grosso do Sul é um recorde de produtividade esse ano, viu, Fabiano? A gente precisa ir além dos 12 milhões de toneladas produzidas no Mato Grosso do Sul, aumentando dos 53 sacos por hectare e 54 sacos que a gente está prevendo para essa produtividade. Eu quero muito em breve estar aqui sentado com você e falar que a gente está revisando essa produtividade para cima na casa dos 60, 62 sacos, como foi a nossa produtividade do ano retrasado, porque daí realmente o produtor, com a produção na mão, mesmo que o preço caia um pouco, quer seja por competitividade com os outros estados, aí, com os outros países também, ele com um recorde de produtividade, ele tem mais produto para comercializar e assim ele consegue garantir uma margem de lucro. Ele dilui esse fator, né, André? André, aqui a minha equipe de produção está questionando, pedindo para questioná-la a respeito dos números mesmo, né? A estimativa de produção, estimativa de produtividade e se houve um aumento de área. Exatamente. Nós tivemos aí um aumento bastante tímido na área produtiva para esse ano. Então, a AproSoja estima que a gente tenha incrementado entre 2% e 2,5% na área. Então, a gente não deve passar aí de 3.850.000 hectares semeados esse ano, muito puxado por esse incremento de custo. Em relação à produtividade, a gente não vem fazendo uma perspectiva com a produtividade do ano passado, porque nós tivemos uma quebra de safra bastante acentuada no ano passado e a gente não chegou aí a 39 sacas produzidas, né? Ficamos aí em 38,65 dentro de 3.700.000 hectares, que fez com que o Mato Grosso do Sul não chegasse a 9 milhões de toneladas produzidas no estado. Para esse ano, a gente estima aí que a gente produza acima de 12 milhões de toneladas e, como eu disse, né, a minha expectativa realmente é voltar aqui, conversar contigo e falar que a gente aumentou de 60 sacos por hectare, aumentou de 12 milhões e vamos bater um próximo recorde. Mas, por enquanto, a AproSoja prefere ficar ainda aí com uma perspectiva de produtividade na casa dos 53,5, como era na safra 2019-20, né? Para que a gente venha depois revisando essa produtividade para cima ao longo do desenvolvimento da semeadura, da condução do processo produtivo da soja aí. André, nós tivemos alguns telespectadores, produtores de soja, que eles colocaram a seguinte questão, né? O clima tem surpreendido positivamente o final do verão, o início da primavera, é uma surpresa bacana para o produtor, ele está gostando do que está vendo. Em relação a essas questões climáticas, os estudos que eles têm apontado para a AproSoja nacional, para as AproSojas estaduais, o que eles têm apontado para o produtor de uma maneira geral? Muito bom. Nós temos aqui, Fabiano, o Centec, né? Vale destacar o trabalho do Centec, é o serviço de meteorologia do governo do estado, a AproSoja é uma apoiadora e a gente faz um monitoramento climático aí em conjunto com o governo do estado no sistema FamaSul. O Centec, ele já passou para a gente os boletins meteorológicos dessa safra, onde o Laninha vem um pouco mais calmo do que o ano passado, então o produtor, por isso ele já está experimentando aí, né, algumas chuvas e tal, e esse Laninha, ele deve estar presente até o final do ano, então a gente estima aí que entre outubro e novembro ainda tem a presença de Laninha e depois tende à neutralidade, né? Então é isso que faz com que a gente fique mais animado aí. A perspectiva de uma normalização das chuvas aí na virada do ano, que coincide com o período de enchimento de grãos, que é quando a soja precisa de mais chuva, né? E com isso a gente espera que tenhamos aí uma produção recorde para essa próxima safra de soja 2022-23. André, eu conversei há cerca de umas 10 dias com o Antônio da Luz, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, economista-chefe. Ele falou assim, eu não sou meteorologista, mas ele trouxe um dado interessante. Das 8 safras recordes no Rio Grande do Sul, das safras recordes, 8 foram em período de laninha. Apenas no ano passado tivemos, obviamente, esse problema de quebra, que aconteceu em um momento diferente. Isso traz uma perspectiva positiva em relação ao laninha, contrariando muito o que algumas pessoas pensam a respeito deste fenômeno climático. Exatamente, é interessante essa posição, obrigado pelo seu questionamento. Na verdade, quando a gente tem essa transição, né, do laninha para a neutralidade, a gente tem um período de estiagem justamente quando a soja está vegetando. Isso faz com que ela vá buscar umidade em perfis cada vez mais profundos de terra, né? Então ela enraiza muito melhor.
ela passa por esse período de resiliência, né, buscando aí umidade, sofrendo ali no período juvenil dela, né, mas depois ocorre um fenômeno da neutralização do laninha, e aí as chuvas vêm de maneira abundante. E a planta com um sistema radicular extremamente agressivo, que se sofreu para chegar lá embaixo, mas está extremamente bem desenvolvido, em função também de toda a prática de agricultura de precisão, de perfil de solo, de fertilização, essa planta tem muito mais capacidade de enchimento de grão, né? Então ela teve um período vegetativo sofrido, mas conseguiu buscar água lá embaixo, desenvolvendo seu sistema radicular, e agora numa normalização de chuva ela enche esses grãos de uma maneira muito mais pesada, fazendo com que o produtor tenha aí uma produtividade bastante incrementada em função desse período juvenil mais sofrido, digamos assim. André, aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, e até para encerrar a entrevista, eu conversei com pelo menos troquei uma ideia com 20 representantes de sindicatos rurais, e neles todos o pessoal falando começou, deu a largada, está semeando mesmo. Essa semeadura mais cedo também nos traz uma expectativa positiva na segunda safra, André. Então, assim, a gente está num cenário muito interessante para a produtividade. Posso afirmar isso? Exatamente, Fabiano. Estamos realmente muito ansiosos e, como eu disse, né, a expectativa é grande, justamente porque nós começamos a safra 2022-23 com chuvas, né? Temos aí um grande desafio, que é justamente a presença do laninha, falando para a gente que essas chuvas do início não vão ser tão abundantes, mas deu condições da gente começar a semeadura e dá condições da gente começar justamente no mês de setembro, o que antecipa um pouco a colheita da safra aí logo nos primeiros dias aí de janeiro, né? Na virada do ano a gente já tem colheita de soja mesmo no sequeiro, fazendo com que a gente coloque a segunda safra de milho logo no início de janeiro e trazendo para a gente uma perspectiva de segunda safra muito abundante, que é colocar o milho aí no verão, né, e aproveitar bastante chuva aí do início da estação. Isso daí realmente para nós é uma boa notícia e a gente está bastante positivo em relação a essa safra 22-23, tanto em soja quanto em milho.